Ei, corações contritos, corações desejosos, corações que anseiam por conhecer o Todo-Poderoso, corações atentos, corações que percebem o outro, corações que anseiam por vidas, corações que têm consciência do seu propósito aqui na terra e que está aqui porque entendeu o seu propósito. Quer ter intimidade com esse Deus que até aqui tem cuidado de cada um, esse Deus, como está lá em Malaquias 3, que não muda, o Deus que nos ama e que preparou essa noite para mim e para você. Oh, queridos, que estejamos rendidos nessa atmosfera para que possamos receber aquilo que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Receba, receba, porque o Senhor é bom. Me remete a uma passagem, queridos, em Crônicas, onde a arca, ela foi considerada na casa de um homem simples, por nome Obed-Edom. Ele era o porteiro do tabernáculo, um homem com 7 filhos, mas ele considerou a presença. E a palavra diz que durante 3 meses esse homem se tornou o homem mais rico da região, porque ele decidiu considerar a presença. Eu e você, nós carregamos a presença. Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa convicção de que você carrega a presença. Onde quer que você esteja, onde quer que você pise a planta dos seus pés, você carrega a presença. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E é isso que incomoda o Deus desse mundo, querido. Ele faz de tudo, de tudo, de tudo, para que você não desfrute dessa presença. A palavra dele diz que ele veio para roubar, matar e destruir. É o papel dele, mas é o papel meu e seu ter também a convicção de que você carrega a presença. Eu quero que você saia do seu lugar e você olhe para alguém e declare essa palavra: você carrega a presença. Oh, aleluia. Ora,
Oh, aleluia, aleluia. Oh, Senhor, nessa noite te exaltamos. Oh, haraladaba para gravar baixo. Hey! Te exaltamos, Senhor. Tu és digno, Senhor, de todo o nosso louvor. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Te exaltamos. Oh, aleluia. A tua igreja te adora, Senhor. Aleluia. Entoie o seu cântico de gratidão. Agradeça a Ele por essa igreja, por Ele não ter desistido de você, por essa ambiência acolhedora, pronta para te receber. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Oh, aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glórias te dou, Senhor. Oh, Pai, Pai amado, Pai querido, essa é a tua igreja, Senhor. Essa é a tua igreja, Pai. Eu te rendo graças por essa noite. Oh, Senhor, eu estou diante de homens e mulheres desejosos por te conhecer. Oh, Senhor, e eles não sairão do mesmo jeito. Oh, Pai, por tua palavra é digna de toda aceitação. E eu te rendo graças, Pai, por ser um instrumento seu nessa noite. Oh, toda a honra e toda a glória seja para ti, não para mim, para minha esposa. Nós somos, Senhor, completamente dependentes de ti. Totalmente dependentes de ti. Que eu diminua cada vez mais. Oh, Senhor, queremos te conhecer mais e mais. Queremos cada vez mais estar parecido contigo. Queremos mais e mais espelhar, manifestar a tua natureza. Eis a sua igreja. Eu te rendo graças por essa noite. No nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Eu quero ouvir um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Ao grupo de louvor maravilhoso. Obrigado. Já já eu chamo vocês. Oh, aleluia, aleluia. Queridos, um privilégio estar contigo nessa noite. Eu e minha família, parte da minha família. Me chamo Joel Lima. Estou no ministério desde 2009. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família chamada Verbo da Vida. Sabe, eu sinto que eu só consigo enxergar a bondade de Deus, porque eu já fui para o lugar certo. E esse ministério é um ministério que verdadeiramente ele cuida de pessoas. E o Senhor, semana passada eu vi uma frase de um pregador que ele diz o seguinte: olha, se eu não anseio por almas, se eu não anseio por cuidar de vidas, o Evangelho não está em mim.
Você anseia por vidas? Eu creio que sim. Você está aqui nesse lugar. E esse é um lugar onde se pratica isso, se exercita isso. E o interessante não é nada, é que são pessoas que verdadeiramente manifestam a natureza de Deus. Principalmente, eu me refiro à liderança, né, do ministério, desde do apóstolo Guto, todos, né, que fazem parte desse ministério. Você percebe neles essa é uma coisa específica do verbo da vida, né, que é o cuidar de pessoas, né? E eu costumo dizer lá nos conselheiros que uma igreja forte é uma igreja que percebe o outro, é uma igreja que acolhe o outro. E eu não sei se vocês têm observado nos últimos tempos, a nossa igreja está crescendo, queridos. Domingo passado nós estávamos no discipulado. Eu estava ao lado do pastor Tarcísio, nosso supervisor, ao qual eu deixo um abraço apertado. E em nome dele, eu saúdo todos os pastores e supervisores do nosso ministério. Como saúdo em especial também essa mulher de Deus, Rita. Por favor, Rita, fique de pé. Eu falava em 2009, né, quando eu comecei no Verbo, eu comecei a fazer o remo, fiz o remo em 2010, e em 2011 eu tive o privilégio de ser aluno de Rita. Rita nos ensinou, Sandra fez um ano depois, família cristã. Meu amigo, foi um sacuda iaiá que eu recebi em 2011, e essa mulher, ela fez a diferença muito grande na minha vida, na vida da minha família. Então, Rita, de coração, pastor, a palavra de Deus diz que o homem, quando encontra uma mulher, encontra algo mais que especial. Provérbio 18, 22. Encontra uma bênção do Senhor. E eu estou de olho aqui, de frente de muitas bênçãos. Amém? Então, vocês, mulheres, esposas, sintam-se honradas também. E honrar também você que de alguma forma também está aqui conosco nessa noite para receber o que o Senhor tem para nós. Então, como eu dizia, nós estamos no ministério desde 2009 e a ponte ela foi quebrada, queridos, não tem mais retorno, amém? É só seguir e avançar. Como está lá em Oséias 6:3, que diz: conheçamos e prossigamos a conhecer o Todo-Poderoso, amém? Esse é o desejo que está no meu coração, o desejo que está no coração de Sandra, da nossa família, conhecer mais e mais esse Deus, porque Ele é digno e tem a ver também com a nossa eternidade. Lá em João 17:3, João diz: ei, a eternidade consiste em você conhecer a Deus e ao Filho que Ele enviaste. Então, quando a gente se expõe à palavra, quando a gente está num ambiente como esse, nós estamos desfrutando da eternidade. Sim, queridos, porque decidimos conhecer esse Deus. E quanto mais a gente conhece esse Deus, mais esse Deus, ele se revela para nós. Se você for ver de Gênesis a Apocalipse, Deus, ele sempre quis ser conhecido. E num ambiente como esse, num ambiente onde a presença dele é desejada, eu não tenho dúvida alguma de que ele está entre nós, ele vai se manifestar nessa noite, amém, queridos? Então, como eu dizia, eu e Sandra, nós estamos no ministério desde 2009, mas estamos juntos desde... Há 26 anos. 26 anos. 26 anos. E dia 21 de abril agora completamos 29. 21 de abril foi o dia do nosso encontro, né, em São Paulo. E temos uma família maravilhosa, Joel Neto, que mora em Dublin, João e Ana, João fazendo a escola de ministros. João concluiu o Rema o ano passado, esse ano ele pediu para fazer a escola de ministros. Nossa Ana completou 16 anos e está na sala de aula do Rema. Nesse momento, e é uma alegria imensa para a gente, a nossa família toda, servir ao Senhor com alegria. Amém. Isso para a gente é total riqueza. Amém, 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 amém. Você se alegra com isso, queridos?
Amém. E estamos aqui em Campina Grande debaixo de uma obediência. Isso aí é uma história para um outro dia, por causa do nosso tempo não dá para contar, mas eu só digo uma coisa para você, queridos. Quando você está debaixo de uma obediência, os céus se movem ao seu favor, amém? E é o que aconteceu com a gente, debaixo de uma obediência. Estamos aqui há 2 anos em Campina Grande e só temos desfrutado da bondade do Senhor, amém? E quando cumprimos princípios, Deus cumpre promessas, amém? Nosso Deus é um Deus de princípios. E nós vamos falar nessa noite um pouco sobre princípios. O tema da vez é sobre oração, né? E nós não poderíamos começar falando de oração se não falássemos. Sim, deixa eu me despedir da minha esposa. Ela vai sentar, mas daqui a pouco vai voltar, que ela vai também compartilhar algo que o Senhor colocou no coração dela. E aí, queridos, nós estamos então, nosso tema da vez é oração. E não poderíamos, como todo verbiano, né, meditar um pouco sobre Marcos 11, 23. Marcos 11, 23 é uma oração, amém? Então peço a você que você abra a sua Bíblia em Marcos 11, 23. É um versículo, você verbiando muito, que conhece muito bem. Eu gostaria de ler, se a mídia me ajudar aí, na versão NVT. E eu quero chamar vocês para eu entrar no tema, para um detalhe importantíssimo, que eu acredito que vocês também já tenham esse entendimento, mas é sobre esse aspecto que eu gostaria de caminhar na nossa ministração dessa noite. Todos abriram? Marcos 11, 23. Está aqui? Tá, né? Versão NVT. Eu lhes digo a verdade. Isso é quem falando? Quem? Jesus. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Diga, isso é fé. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Todos nós sabemos disso. A dúvida, ela é o oposto da fé. A dúvida, ela anula a fé, não é isso? No 24 diz: digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa, diga qualquer coisa, que pedirem em oração, lhe será concedido, amém? Você está comigo? Ou seja, você tem que crer com o coração e confessar com sua boca. Isso é algo que a gente está sempre compartilhando nas ministrações. Mas eu quero chamar a tua atenção, na versão, tem uma outra versão que começa com a letrinha I. E quando, uma condicionante, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, essa mídia é topada. E quando estiverem orando, perdoem os que ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. E quando estiverem orando, o que é que você precisa fazer? O que é que vocês precisam fazer? O que é que eu preciso fazer? Quero ouvir mais alto. Perdoar. E foi isso que o Senhor tratou comigo. Na semana passada, eu estava aqui numa quarta-feira passada, né? Foi como é que você chama depois do encontro do avaliação? E foi um tempo maravilhoso, amém, queridos? Eu acredito que a maioria estava aqui, muitos se emocionaram, né? E se havia algo no ar, era o sentimento de perdão no ar. Muitos perdãos foram liberados. Amém, queridos?
Eu acredito que ainda tenha muita gente que estava aqui na quarta passada e sabe muito bem do que eu estou falando, principalmente casais que participaram do encontro de casais. E foi justamente isso que o Senhor tratou comigo, que a gente meditasse um pouco sobre a importância de perdoarmos. Porque está claro aqui, se eu não perdoar, minhas orações elas vão subir como um perfume suave ao Senhor, sim ou não? Não. Faz sentido? Faz sentido, sim, né? Vocês lembram que a oração que o Senhor nos ensinou fala também sobre perdão. Amém? Jesus, uma das últimas palavras de Jesus na cruz é o quê? Senhor, perdoai-vos, porque eles não. Então, perdão é importante para o Senhor? Sim ou não? É importante para o Senhor. E é importante também para mim e para você. E muitas vezes a gente medita muito no 23 e no 24. Mas o 25, que é uma condição, volta aí por favor, mídia. No 25 é uma condição, e quando estiverem orando, termina que a gente já passa batido, só pensa só nas bênçãos, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que cuidar do nosso coração. Amém? No coração está o nosso tesouro. E aí eu gostaria de pontuar com vocês algumas verdades, vamos dizer assim, ou alguns benefícios sobre o perdão. Esse aqui está claro, amém? As minhas e as suas orações, elas não serão ouvidas, não serão consideradas. Por quê? Porque o nosso coração está cheio de mágoa, está cheio de rancor, falta de perdão. Detalhe, é a casa do nosso Espírito e do Espírito Santo de Deus. Eu pergunto a você quando você recebe alguém na sua casa, a sua casa você recebe essa pessoa suja? Não. Você precisa limpar essa casa. Amém? Para que o seu hóspede ele se sinta bem. Amém, queridos? Você está comigo? E aí rapidamente eu separei aqui algumas verdades baseado na Bíblia, e eu gostaria de ir com você primeiro. Nós vamos falar aqui de 7 verdades a respeito da importância do perdão, já que está diretamente ligado ao poder da oração, que está lá em 1 Pedro capítulo 3, vamos lá? 1 Pedro, a mídia vai colocar aí, 1 Pedro capítulo 3, versículos 8 e 9, olha que coisa interessante, queridos. Pedro diz, por fim, todos encontraram aí? Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados. E a bênção lhes será concedida. Ou seja, quando eu pratico o perdão, o que é que Pedro está dizendo aqui? As bênçãos são concedidas. E você indo um pouquinho mais para o 12, olha o que está escrito no 12. E os olhos do Senhor estão sobre os justos, e em seus ouvidos abertos para as suas orações. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Tem algum justo aqui? E os seus ouvidos inclinados, abertos para as suas orações.
Vamos para o segundo benefício, podemos dizer assim. Está lá em Lucas, capítulo 6, também é um versículo muito conhecido, Lucas 6, 36, 37, na versão transformadora. Olha só, pessoal, que diz assim: não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Deixa eu falar algo para vocês nessa noite. A nossa natureza, a nossa velha natureza, é uma natureza que ela já morreu. Amém? Nós estamos, graças a Deus, né, pastor? Nós recebemos uma nova natureza, a nova de Cristo, a natureza de Cristo. Mas entendemos que estamos num processo de aperfeiçoamento. Nosso espírito ele foi recriado, mas nossas almas precisam ser renovadas, né? E é comum do ser humano algo que muitas vezes as pessoas fazem até sem perceber, que é o ato de criticar o outro, de julgar o outro. E eu vou dizer uma coisa para você, viu? Vou trazer para mim. A gente julga com força. A gente julga com força. E a palavra diz que não é para fazermos isso. A palavra diz que lá em Tiago que só existe um legislador e juiz capaz de julgar. Eu e você não. Eu e você, nós fomos chamados para amar. Nós somos chamados para manifestar essa nova natureza. E aí quando eu sento, gostaria que a mídia colocasse uma poltrona aí que eu separei. Olha que coisa linda, ó. Amados, quando eu sento nessa cadeira, eu estou sentando no lugar que não é meu. Faz sentido para você? Quando eu julgo alguém, quando eu aponto o dedo para alguém, quando eu critico alguém, eu estou sentando no lugar que não é meu. A Bíblia é clara. A Bíblia diz que só existe um único legislador e juiz. E por que eu estou trazendo isso para você nessa noite? Porque o Senhor falou fortemente comigo a esse respeito quanto à minha pessoa. Porque a partir do momento que eu sento no lugar de Deus, você lembra da história daquele que quis ser parecido com Deus? O resultado dele. Amém, queridos? E precisamos sim estar atentos, porque isso não agrada o coração do Senhor. E isso impede que as manifestações dos céus elas aconteçam sobre nossas vidas. Eu não quero trazer condenação para ninguém aqui nessa noite. Isso aí é apenas para que possamos refletir. E como nós estamos em família, para que possamos realmente fazer uma autoanálise. E nesse processo de aperfeiçoamento, o que é que podemos fazer para se livrar das crecas da velha natureza? Tem uma passagem lá em João, até pedi para a mídia separar, mas em função do tempo não vai dar. Vocês lembram na passagem de João, em que os fariseus e escribas trouxeram a mulher adúltera? Vocês lembram dessa passagem? E aí Jesus, ele foi colocado, né, no muro, em xeque, porque havia a lei de Moisés e eles estavam debaixo da lei. Mas havia uma lei maior, a lei do amor, que estava sendo implementada, a lei de Cristo. E aí, o que fazer? E aí, abrindo um parêntese rapidinho, a Bíblia diz que Jesus ele se inclina, estava sob pressão,
Ele se inclina e começa a rabiscar. Aí eu trago um grande ensinamento para mim, no momento da pressão, no momento da dificuldade. A chance de você falar algo que você se arrepende, vai se arrepender é muito grande, amém? Sim ou não? Você sob pressão, você tem o hábito de parar, de refletir, de escrever no chão, de contar de 1 até 10, 20, 30, hein? É o Senhor tratando a gente nessa noite, amém? E aí o que é que a Bíblia diz? Que Jesus, depois dele se inclinar, meditou, ensinou, né? Que ele veio para ensinar. Ele levanta e solta o quê? Uma palavra de sabedoria. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Amém? E o fruto do Espírito está aqui ou não está? O domínio próprio está aqui ou não está? Precisamos, queridos, exercitar. Nós já temos tudo. Amém? E aí Jesus diz uma palavra de sabedoria. Aquele que nunca pecou, o que é que acontece? Atire a primeira pedra. E o que é que aconteceu? Ninguém atirou. Que possamos, nesses nossos dias de adversidade, porque é aquilo que eu falei para você, o Deus desse mundo, ele está ao nosso derredor, querendo roubar a nossa paz. E aí são situações como essa em que podemos manifestar a nossa nova natureza, a natureza de Cristo, porque Cristo, ele está em nós. Amém, queridos? Você está recebendo? Uma outra verdade interessante sobre o perdão nos faz esquecer e prosseguir. Amém? Deixa eu falar algo para você, que se sair daqui com essa noite, com esse entendimento, eu tenho certeza que vai mudar muito a sua caminhada a partir de hoje. O nosso cérebro, ele é atemporal. Ele não distingue tempos, estações. Eu vou passar para você o meu entendimento sobre como administrar essa coisa do passado, do presente. E aí me remete muito a essa passagem lá de Paulo, de Filipenses 3, que é uma passagem que todo mundo conhece, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Por que Paulo, olha só o que Paulo diz: não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio. Existe um prêmio, amém, queridos? Você se alegra com isso? Para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Logicamente que nós sabemos que é desafiador. Como diz lá na Bahia, você engolir sapo não é para qualquer um, não. A gente sabe disso. Não é isso? É por isso que temos que trabalhar o fruto do Espírito. Mas deixa eu falar algo para você, queridos. Nós não temos alternativa a não ser amar as pessoas do jeito que elas são. Vou repetir. Nós não temos alternativa a não ser amar o outro do jeito que eles são. E como trabalhar essas coisas? Como eu dizia para você, o nosso cérebro, ele é atemporal, ele não distingue. Então, quando eu vou lá no passado e me agarro com o passado, trago ele para aqui hoje, o que é que acontece comigo? Eu sofro o que eu sofri no passado, porque o cérebro, ele não sabe se eu estou vivendo ou se eu já vivi. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Então, se eu pedir para vocês, olha, traga a tua memória, a Bíblia diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá a esperança.
Mas será que verdadeiramente é isso que acontece diante de uma situação? Ou você vai lá no passado e pega a coisa ruim? E aí me remete Davi. Davi, quando enfrentou Golias, o que é que Davi foi? Davi foi lá no passado e trouxe o quê? O que dava esperança a ele. E o que é que dava esperança a Davi? Matou o quê? Um urso, um leão. E ele tinha convicção que o Senhor estava com ele. Eu tenho que entender isso, que o meu cérebro, ele não distingue. Então, se eu vou lá no passado e pego uma coisa que me fez sofrer muito e trago para aqui, para agora, trago a minha memória, o que é que vai acontecer? Eu vou sofrer. Aí eu pergunto a você, quem que foi lá no passado pegar o passado? Diga, fui eu. A partir de hoje, eu e você, nós vamos atentar para essa revelação, entre aspas. Amém? Aí você vai dizer, Joel, o que é que eu vou fazer com o passado? Ei, imagine uma prateleira. Você cataloga o que aconteceu e depois você só vai lá e pega aquilo que é do teu interesse. Sabedoria. Era isso que Paulo dizia aqui, ó, esquecendo-me das coisas que para trás fico. Eu tenho um plano, eu tenho um prêmio, eu tenho algo a ganhar. Existem pessoas aí fora que estão dependendo de mim. Eu carrego sementes eternas. Eu não posso estar perdendo tempo com essas coisas, com essas picuinhas, não. Você está comigo? Eu tenho que esquecer. Eu tenho que jogar onde? No mar do esquecimento. Por quê? Porque existe um plano, existe um propósito de Deus para a minha vida. Existem pessoas aí fora que estão clamando por aquilo que você carrega. Nós carregamos a presença. Onde eu chegar, algo tem que acontecer, algo tem que mudar. Então eu não vou estar perdendo tempo com essas coisas. Como eu sei que meu cérebro é temporal, eu digo, ó, não vou pegar isso aqui não. Vou olhar para frente. Eu vou seguir adiante. Eu vou correr a carreira. Amém? Eu vou esquecer tudo que para trás fica. Ah, Joel, e as coisas boas? Ei, eu tenho um Deus que tudo pode. Eu tenho um Deus que, se já realizou maravilhas, Ele é o mesmo Deus que vai continuar realizando maravilhas na minha vida. Eu não tenho que estar me apegando, eu vou seguir adiante. Amém, queridos? Amém ou ai de mim? Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Olha, para acelerar aqui, porque minha esposa tem que pelo menos dar boa noite. Meu Deus do céu, eu não durmo hoje. Vamos lá, vou acelerar aqui. Nos liberta para adorar o Senhor de todo o coração, é um outro benefício. Está lá em Mateus 5, 23, 24. Vamos lá, a mídia que diz assim: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente-se sua oferta. Nos liberta para adorar o Todo-Poderoso, adorar quem é digno de honra e de glória. Você lembra que na ceia nós somos convidados a uma autoanálise antes de ceiar. Será que é importante o perdão nas orações, queridos? Sim ou não? Vamos seguir? Comprova que somos bondosos e compassivos. Efésios 4. Já está aí já? 31, 32, que diz assim, pelo menos está para a gente ler aí. Livre-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos,
tenham compaixão uns com os outros, perdoando-os como Deus os perdoou em Cristo. E aí eu quero passar com você, a mídia está no ponto aí, passar um vídeo. Não te vi com Galileu? Sim! És tu! És um dos discípulos dele! Eu te reconheço! Não! Eu não o conheço! Eu nunca estive com ele! Sei que tu és! És Pedro! És um dos discípulos de Jesus! Ele estava com Jesus! Ele estava com Jesus! Eu não conheço aquele homem! É um engano! Espera! Espera! Eu sei que já te vi! Confessa! És um deles! Eu sei que és! Estão enganados! Seus malditos! Eu juro! Eu não conheço aquele homem! Eu nunca o vi! Eu não o conheço! Aonde quer que tu vás, eu juro que te seguirei, mestre. Mesmo a prisão, até a morte. Em verdade te digo que antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Aleluia. E aí? Perdoar. Vale a pena perdoar? Se você pensa que você já viu tudo, você não viu nada ainda. Gostaria que a mídia passasse, Sandra, por favor, gostaria que a mídia passasse o segundo vídeo. Nós estamos com tempo. Eu também tenho. Olhe para mim. Você está perdoado em nome de Jesus. Eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando. Vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir Ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson. Esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que disse assim, olha, o Daniel tá morto, e foi Alisson, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu tô triste, Alisson, com você, porque você matou mais um. Eu tô triste. Olhe pra mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer. Porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu tô aqui. Vou continuar orando por você. Senhor, acompanhe a Alisson, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Não temos, querido,
alternativa a não ser amar os outros do jeito que eles são. Amém? Glórias a Deus. Só para concluir, eu vou passar a palavra para Sandra. Nós temos vários livros aqui que falam, além do Combo da Vez, nós temos vários livros aí na nossa livraria que fala sobre perdoar. Você pode superar isso, de Rick Renner. Evite a armadilha da ofensa, de Kenneth W. Reagan. Inclusive tem uma passagem até que se der tempo depois eu passo para vocês. Livres da Amargura, do pastor Cristiano, muito conhecido nosso, professor do Rema, Cristiano Arcoverde. E Aprendendo a Esquecer, de Kenneth Reagan. E eu não poderia, que eu não sei se eu vou ter tempo, mas deixa eu pelo menos pontuar isso aqui para vocês, que é o nosso livrinho de cabeceira da nossa família. Fala sobre o teste do amor. Rick Renner. Você lê esse livro em 1 hora. Esse livro a gente lê toda semana. E tem uma passagem na página 24 que fala sobre uma das características do amor, que é o amor ser benigno. E o autor diz assim, página 24, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Ele diz assim: Paulo continuou no versículo 4, enumerando a próxima característica do amor ágape. O amor é sofredor, é benigno. A palavra benigno é a palavra grega xeretomai, que significa ser adaptável ou condescendente com as necessidades dos outros. Preste atenção a isso. Adaptável às necessidades do outro. Grave isso. Quando o amor ágape está operando na sua vida, você não exige que os outros sejam como você. Você não condena. E ele continua: em vez disso, a ágape faz você querer se desdobrar, olha só, para se tornar o que os outros precisam que você seja para eles. Ao invés de você querer que ela seja como você, o amor ágape, quando ele está operando, você se desdobra para ser aquilo que aquela pessoa está precisando que seja. E não condena, e não aponta o dedo, e não critica, e não senta na cadeira do papai. Amém, igreja? Assim, a palavra benigno retrata uma disposição de servir e de mudar para atender a necessidade do outro. Ei, meu irmão, quando nós servimos a alguém, nós estamos amando a Deus. Nós estamos manifestando a natureza de Deus. E para concluir, ele diz assim, quando Paulo escreveu que o amor é benigno, uma interpretação expandida disso significa: o amor, na interpretação, o amor não exige que os outros sejam como ele. O amor, em vez disso, ele está tão focado nas necessidades dos outros, que se desdobra para se tornar o que os outros precisam que ele seja. Você recebeu? Oh, aleluia. Glória a Deus. Sandra. É isso. A gente tem que se desdobrar. Eu me desdobro para ser o que Joel espera de mim, e ele se desdobra para atender ao que eu espero dele. É desse jeito. É por isso que com Jesus, fazendo essa liga, o nosso casamento, vem as circunstâncias todos os dias, vem a tempestade todos os dias, mas a gente está firme na rocha que é Jesus. Só existe um casamento
firme quando ele está alicerçado em Jesus e na palavra, né? E é preciso conhecer essa palavra, é preciso conhecer esse Jesus. Então, em função do tempo, eu quero aproveitar esse momento. Eu ia tratar com vocês algumas coisas sobre oração, adoração e jejum, mas fica para nossas conversas lá fora. Vou pedir ao pastor dá mais 5 minutos, pastor. Pronto, e me perdoe. Uma família, ela precisa estar alicerçada em Jesus, ela precisa estar alicerçada na palavra. E 3 fundamentos muito importantes para a gente colocar nessa base é a oração, a adoração e o jejum. A gente, como corpo de Cristo, às vezes a gente tem uma tendência a intensificar a oração, até ir para um centro de adoração com Deus, mas muitas vezes a gente até esquece que jejum também é algo em que nos deixa sensível à palavra e sensível aos comandos do Espírito Santo. Então, eu exorto todos vocês a buscar intensidade em oração. É uma excelente forma a gente acordar como família e a gente todos os dias já acordar orando. Eu, particularmente, eu amo nem abrir os olhos e já começar a me relacionar com meu Deus, porque Ele é tudo para mim. Então, nesse momento em que você está orando, você se põe já numa posição de adoração. E se você se dispõe com sua família a fazer jejum, um jejum ao Senhor, ninguém muda Deus com jejum, Deus não muda, mas a gente muda com jejum. Então, era basicamente isso que eu ia detalhar, né? Ia detalhar também para vocês que eu e Joel, o Neto, o João, Ana, como família, a gente sempre lembra daquela passagem lá de Lucas, daquele servo que foi arar o campo, voltou lá da agricultura e o Senhor mandou ele preparar, né, o alimento. E no final do texto lá de Lucas 17, ele diz assim, que ele não se sentou à mesa com o senhor dele, né? Porque ele se considerava um servo inútil. É claro que a gente sabe, nós somos filhos, nós somos co-herdeiros de Cristo, nós temos acesso a todas as bênçãos que o Senhor já nos prometeu. Mas é importante também que a gente tenha um entendimento de que somos servos. E somos servos inúteis. Quando a gente está aqui, a gente não precisa, né, de nenhum tipo de agradecimento, nem da parte do Senhor, nem da parte dos homens, porque somos servos inúteis. A gente está aqui mesmo para adorar, glorificar o nosso Senhor, o nosso Deus, que é o único, verdadeiro e vivo, né? Então, meus 5 minutos foi me concedido, glória a Deus por isso. Ainda tem 2 ainda. Eu gostaria mesmo de tratar daquela passagem, né, de Nicodemos, do mestre, que encontrou Jesus. Né? Deixa eu contar uma história. Tu vai contar a história? Vou aquela história. Então conta. Vou contar a história. Já estamos já indo para os finalmente, né, pastor? Me permita então, até porque, como eu faço parte, eu quero honrar também a equipe linda de conselheiros que está ali, né, que já orou bastante. Está pronta, está pronta. E eu tenho certeza que nós vamos ter manifestações do poder de Deus nessa noite. E nos conselheiros, a gente sempre, para nós é um privilégio fazer parte desse departamento, né, que a gente sempre diz que, como diz o pastor Policarpo, é o colostro, né? As pessoas, quando nascem de novo, recebem aquele primeiro leite, e esse primeiro leite quem dá é o pessoal lá dos conselheiros. E eu costumo contar uma história de um pastor que ele visitou uma grande igreja como essa, e o pastor presidente convidou esse pastor para poder vir ao púlpito, honrar esse pastor. Aí esse pastor veio ao púlpito, agradeceu a honraria e sentiu a direção de contar uma história. E ele conta a história que um pai convidou o filho e o amigo do filho para passear de barco num domingo ensolarado. O passeio estava maravilhoso, mas num determinado momento as ondas elas mudaram.
E as ondas começaram a chocar o barco. E o barco virou. E foi filho para um lado, amigo do filho para o outro, pai para o outro. E de uma hora para outra, o pai conseguiu agarrar uma corda e chegou até o barco. Quando ele chegou no barco, ele olhou para um lado. De um lado estava o filho, do outro lado estava o amigo do filho, e ele tinha que jogar a corda. E aí o pastor, que estava contando a história, parou a história e perguntou à igreja: igreja, para quem foi que para quem o pai jogaria a corda? E toda a igreja, obrigado, toda a igreja, uníssona disse: para o filho. E aí o pastor continuou a história dizendo assim: e o pai olhou para o filho e disse: filho, papai te ama. Você é muito especial para mim. Não se esqueça disso. E pegou a corda e jogou para o filho, não, para o amigo do filho. E o pastor continuou a história. E sabe, igreja, por que o pai jogou a corda para o amigo do filho, não jogou para o filho? Porque o pai tinha certeza de que se ele não fizesse isso, o amigo do filho jamais conheceria Jesus. O filho não. O filho, ele já tinha certeza da eternidade. Mas o amigo do filho não. O amigo do filho ia morrer não só naturalmente, como espiritualmente, por não conhecer o Todo-Poderoso. E aí a igreja ficou indignada. Ao final do culto, uma pessoa chegou e veio procurar esse pastor e falou: mas que história absurda! Como é que o senhor vem e sobe no nosso púlpito para contar uma história dessa? O senhor pirou, é? Como é que eu vou matar o meu filho, vou ver meu filho morrer e não vou fazer nada? Vou jogar a corda para um estranho? Aí o pastor chegou para a pessoa e falou: olha, foi isso que Deus fez por você. Deus enviou o filho dele amado para que você conhecesse ele. Você é muito precioso, meu irmão. Você que está aqui nessa noite, você é muito precioso. Você carrega a presença. Oh, aleluia. Saia daqui com essa consciência, meu irmão. E a história da igreja não termina não. O pastor chega para a pessoa e diz: olha, e está vendo aquele jovem ali, seu pastor? O seu pastor, foi para ele que eu joguei a corda. Queridos, o anseio por vidas tem que estar em nossos corações. Oh, as pessoas precisam conhecer a Cristo, e elas vão conhecer através do meu e do seu intermédio. A gente decidindo conhecer mais e mais esse Deus, a gente se expondo mais e mais
a essa palavra, a vir para um lugar como esse e não vim cumprir uma escala, mas vim cultuar Ele, ter intimidade com Ele, conhecer Ele mais e mais, estar pronto para receber aquilo que Ele tem para mim e para você. Não saia daqui do mesmo jeito. E eu quero saber se aqui, nesse lugar, nessa noite, tem alguém que gostaria de conhecer verdadeiramente esse Deus. Esse Deus que foi capaz de enviar o seu Filho, de moer o seu Filho por você. Tem alguém nesse lugar que ainda não fez Jesus o seu Senhor e Salvador da sua vida e gostaria de fazer nessa noite? Você fica aí onde você está. Daqui nós vamos orar por você. Ou alguém que se afastou, decidiu trilhar um outro caminho, mas nunca encontrou a verdadeira alegria, um vazio dentro de você. E esse vazio nós sabemos quem é que pode preencher. Tem alguém aqui? Eu estou falando com alguém aqui nessa noite? Todos salvos, convictos de que carregam a presença. Oh, aleluia, oh, aleluia. E dentro desse ambiente, a gente também quer fazer um convite para aquele que deseja estreitar teu relacionamento com o Senhor, orando uma oração poderosa, uma oração em línguas, uma oração que nos edifica, que nos fortalece, que nos instrui, uma oração que nos permite falar direto com Deus em qualquer tempo, em qualquer lugar. Tem alguém que gostaria de receber a oração, o batismo, para orar em outras línguas? Todos salvos, todos batizados. Alguém que gostaria de receber a oração por cura? Obrigado, conselheiros. Se você está sentindo alguma dor e quiser vir até aqui à frente, nós vamos orar por você. Todos salvos, todos curados. Glória a Deus.